Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos começar um grande mini curso, um módulo bastante específico para a Prefeitura de Várzea Grande. Nós iremos explicar em detalhes o Estatuto do Servidor Público do município de Várzea Grande, VG, com muito carinho, né? O Estatuto, ele está previsto na Lei 1164, e esta lei nós temos aí 9 títulos, e a primeira aula será o título primeiro. O primeiro título trata das disposições preliminares, ou seja, é o início, é a instituição deste Estatuto dos Servidores Públicos. Como é que ele foi implementado? Bacana? Então vem comigo, aula curta, aula fácil, aula importante para que você tenha um modelo mental no decorrer das aulas. Inclusive, essa aula aqui é mais importante ainda para aqueles alunos que são marinheiros de primeira viagem. Ah, professor, estou começando agora a minha vida de concurseiro. Nunca estudei estatuto nenhum. Eu não sei o que é servidor público, eu não sei o que é cargo, eu não sei o que é regime jurídico único. Então, esta aula, vocês podem ter certeza que no final dela vocês vão ter aí uma noção boa, uma boa noção sobre esses assuntos, ok? Então vem comigo. Lei 1164/91. A ementa da lei, o que é a ementa da lei? É o objeto da lei, né? Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas municipais e da outras providências. O prefeito que sancionou essa lei é o prefeito Carlos Augusto de Arruda Gomes, uma das leis mais importantes do município de Várzea Grande. Vem comigo aqui, né? Então, artigo 1º. Olha só, o artigo 1º vem instituir a missão, o objetivo da lei. Ó. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Né? E aí, professor? Institui o Estatuto dos Servidores Públicos, ok, da administração direta. Esse cara aqui, autarquias e fundações, é a administração indireta, né? Então, administração direta e indireta. Da onde? Do município de Várzea Grande, né? Tá certo? Então, institui, isso aqui não tem muita coisa para explicar. Essa lei, o artigo 1º instituiu. O artigo 2º, né? Professor, o que significa, professor, esse tal de estatuto, né? Estatuto. Estatuto significa o quê? As regras que vão reger determinada categoria, determinada carreira dentro de algum, por exemplo, órgão público. Então, é o estatuto. Tá? Esse estatuto também é chamado de regime jurídico. A presente lei estabelece o regime jurídico único estatutário para os servidores mencionados no artigo anterior. Ou seja, olha só, o artigo anterior instituiu o quê? O estatuto. O que significa esse estatuto? Esse estatuto, o regime jurídico único. Professor, eu não entendo esse negócio de regime jurídico único, né? Primeira coisa, único significa dizer que nós teremos quantos estatutos no município de Várzea Grande? Apenas um estatuto, por isso que ele chama de único, né? Mas como é que começou essa história? Vamos lá, quero falar para vocês. Lá na Constituição Federal de 1988, tá? Especificamente lá no seu artigo 39, né? Ele obrigou o quê? Os entes da federação, aí nós temos 3 entes da federação, a União, os estados, esse aqui está feio, né? Vamos organizar esse cara aqui, né? Ó, a União, os estados e os municípios, cada uma na sua respectiva esfera, né, instituir o regime jurídico único. Então, está aqui, cada um vai instituir seu regime jurídico único. Bacana, né? Aí ele vem aqui, a União, tá certo? A União instituiu a Lei 8.112 de 90, né? O Estado instituiu, através da LC 04 de 1990, o seu estatuto. E, claro, que o município de Várzea Grande, seguindo também essa mesma regra, a Lei 1164 de 1990. Ou seja, é a segunda Constituição de 1990, de 1998, ele
diz o seguinte: cada ente da federação tem obrigação, tem o dever de instituir esse regime jurídico único, o Estatuto. O que o Estatuto faz, gente? O Estatuto vai conceder os direitos, as vantagens, os deveres, as proibições, as responsabilidades, as penalidades, ou seja, vai reger a vida do servidor público dentro desse determinado ente público. Por isso que é importante. Você falou, professor, então cada servidor vai seguir apenas uma regra. Aqui estão essas regras dispostas, né? Professor, e quais são as outras regras? Gente, tem outras regras? Claro que tem. Né? Por exemplo, você tem aí no setor privado, né, por regime previdenciário tal, né? Você tem outro regime previdenciário. Esses 3 regimes previdenciários aqui é o regime próprio, né? E nós temos outro regime que é o do CLT. As empresas, cada empresa vai determinar os seus, especificamente os seus estatutos, mas para o poder público é isso, tá? Então é o seguinte, a presente lei estabelece o regime jurídico único, estatutário, então você vai ser o quê? Estatutário, tá? Estatutário, para os servidores mencionados no artigo anterior. O artigo anterior, só fazendo uma leitura rápida, esta lei institui o Estatuto dos servidores públicos, né? Então, o Estatuto dos servidores públicos estarão sujeitos a esse regime jurídico único. Bacana? Fechou. Então, está aqui para vocês, né? Esse nosso mini curso, eu tenho que sempre fazer referências, né? Eu sempre tenho que fazer referência. E toda vez, tá? Toda vez que a gente precisar ir lá na Constituição para trazer um conceito, eu vou trazer, tá? Então, qual que é o conceito aqui, né? O conceito aqui trata do regime jurídico único. Quem que obrigou o regime jurídico único para os entes da federação? A Constituição Federal, o artiguinho 39. Então, a gente vai ler o artiguinho 39 e todos aqueles assuntos que nós temos que fazer a menção e lá na Constituição nós diremos. Professor, por quê, cara? É simples. Porque o examinador ele vai elencar os principais assuntos para serem cobrados em prova. E pode ter certeza, aqueles assuntos que têm referência na Constituição Federal, a probabilidade desses assuntos serem cobrados em prova é muito grande. Então, vem comigo, vamos lá, artigo 39 da Constituição, tá? Artigo 39 da Constituição, de 1988, assim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, parou. Quem são esses caras? São os entes da federação, a República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil é composta pela União, pelos estados, pelo DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, o regime jurídico único. Parou? Regime jurídico único. Tá? Então, ou seja, União, somente um estatuto. Na União, 8.112, estados, LC 04, DF tem o seu, municípios, Várzea Grande, 1.164, ok? E planos de carreira, ou seja, regime jurídico único e como que os cargos serão administrados ao longo do tempo, que é chamado plano de carreira. Para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Lá na ementa da lei diz, né? Estatuto dos servidores públicos do município de Várzea Grande, não é isso? Município de servidores públicos da administração direta, autarquia e fundações. Direta são das secretarias, prefeito e secretarias. Bacana, então foi o seguinte. Então, aqui, esse aqui é o regime jurídico único, instituído pela Constituição de 88. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aí tem um fato importante, que houve uma emenda à Constituição, que foi a emenda número 18 de 98. Os caras chegaram e falaram, não, né? O cara chegou e falou, não, quer acabar com esse negócio aí de regime jurídico único, né? Nós temos que acabar com esse, temos que ter possibilidade de mais de um regime, né? É claro que se vier outra lei, vai ser outra lei que, pela regra, vai diminuir direitos do servidor público. Por quê? Porque, papo reto com vocês, tá? Essas leis, a 8.112, a LC 04, a 1.164, ela garante muitos direitos para os servidores públicos. Muitos direitos. Tá? Vocês podem ter certeza, muitos direitos aí, tá? Muitos direitos, muitas concessões, muitos afastamentos, muitas licenças, etc, etc.
E ele falou, não, está demais, não sei o quê, nós temos que mudar isso aí. Aí os caras chegaram, lá em 88, e fizeram o seguinte, alteraram o texto do artigo 39. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política e Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, esse texto aqui, ele quebrou a regra do regime jurídico único em 1988. Só que alguns partidos políticos, né, na época de oposição, eles adentraram no Supremo Tribunal Federal e pediram a inconstitucionalidade, que é a DIN número 2135, né, 135 lá, eles pediram esse controle de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ele concedeu aí o pedido de liminar aí, tá? Ele concedeu aí a suspensão dos efeitos do artigo 39 novo, né? Ou seja, então nós temos dois artiguinhos 39, o antigo e o novo, tá? O novo, ele está suspenso, seus efeitos, pelo Supremo Tribunal Federal, por ter tido um erro na votação, um erro formal na votação, tá? Então, por isso. Então, hoje, tá? Hoje, ainda, nós temos aí o regime jurídico único. Bacana, fechou? Então, estou trazendo esses assuntos para vocês, porque é assunto importante. Então, hoje, a Prefeitura de Várzea Grande tem um regime jurídico único por força do artigo 39, que obriga os entes federativos a instituir o seu RGU. Ok. Artigo 3º, tá? Então, cara, aula completa, tá? Se você assistir as nossas aulas, eu tenho certeza que, na sua prova, você vai conseguir gabaritar todas as questões de prova. Vem comigo aqui, artigo 3º. Vai conceituar o que é servidor. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Opa! Servidor. Você está fazendo concurso para o município de Várzea Grande. Qual que é o seu objetivo? Cara, você quer ser servidor público. Servidor vem da palavra servir. Você quer servir o público. Agora, para você servir o público, você vai ter que investir, ou seja, ocupar um cara chamado de cargo público, né? Ou seja, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Ah, professor, eu quero esse cara aqui, ó. Essa palavrinha com 5 letras, cargo público, tá? Tá aqui. Então, você vai ter que investir nesse cargo público, né? Como é que você investe nesse cargo público? Umas formas de provimento, que a gente vai explicar todas as provas, né? É o quê? O concurso público, ó. Então, você vai fazer o concurso público, ó. O concurso público, você vai investir no cargo. A partir do momento que você investiu no cargo, você é aqui, uma pessoa normal. Pessoa normal. Depois que você passar por isso, você não vai ser mais uma pessoa normal. Você vai ser a pessoa, o artigo definido, ó. Você vai ser um servidor público, tá? Você vai ser um servidor público, né? Ah, professor, é aquela história de funcionário público, professor, né? É forte essa palavra, né? Quem trouxe essa denominação servidor público foi a Constituição de 88, cara. Lá no seu artiguinho 37. Antes da Constituição de 88, né? Nós chamávamos o servidor de funcionário público. Né? Funcionário público. Inclusive, no nosso Código Penal de 1940 e bolinha, deve ser 1940 e bolinhas, né? Ele ainda traz ainda a nomenclatura de servidor funcionário público. Então, hoje, está lá. Então, é o seguinte, o que é servidor público? Só para resumir, para você fixar o conteúdo, cara. Isso aqui é a aula de disposições preliminares, então eu tenho que explicar muito bem esse processo, você tem que ter essa noção de organização do poder público para podermos avançar nos nossos assuntos, né? Servidor público é o cara que ocupa um cargo público, bacana. Professor, o que é esse tal de cargo público, né? Primeiro, cargo público, né? Ele vai ser criado por lei, né? Só lei que pode ser criado. Este cargo público tem que ter, ó, quantitativo, tá certo? Este cargo público tem que ter denominação, tá? Este cargo público tem que ter atribuições, responsabilidades, deveres, direitos, né? E assim por diante. Está aqui. Esse é o cargo criado por lei. Vamos colocar o exemplo aqui, ó, lei. Lei tal criou o cargo, por exemplo, o cargo de auditor. Qual que é a denominação do cargo de auditor?
auditor. Claro que esse cargo de auditor, nós temos aqui, as atribuições, o que compete isso, elaborar auditoria, elaborar relatório, tem as suas responsabilidades, tem os seus deveres e proibições, o que não pode fazer, inclusive deveres e proibições estão aqui, tem aqui também, né? E nós temos aqui na lei, né? E nós temos os seus direitos, que os seus direitos estão na onde, Essa parte aqui, responsabilidades, deveres, proibições de direitos, no caso nosso, está na Lei 1164, que é o regime jurídico único. Tá? Auditor, tem que ter quantidade. Atenção, quantidade. Então, a lei específica criou 20 cargos. Criados, existentes, ok? Vamos supor que nós temos 15 cargos ocupados. Então, nós temos quantos cargos vagos? 5. Então, é o seguinte, nós temos 5 cargos vagos na estrutura de auditor. Então, o Poder Executivo ele tem já autorização, fica a critério de conveniência do prefeito, num caso, elaborar o concurso público para o provimento, nesse caso concreto, de 5 vagas. De 5 vagas. Tá? Então, concurso de 5 vagas. Bacana, está aí. Quando a gente vai falar de concurso público, tá? A gente vai falar de concurso público, mas já vou dar uma deixa para você, que é uma aula de negócio, né? Concurso público pode ter validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, né? Pode chegar até 4 anos. Vamos supor que lá no terceiro ano, né? 3 caboclos aqui, que está ocupado o cargo, se aposentou. Então, vagou mais 3. Então, você pode chamar o pessoal da lista de cadastro de reservas ou aqueles classificados aí. Aliás, os classificados, aprovados, classificados no concurso de auditor para fazer esse provimento. Então, por isso que eu falo que você tem que ter uma visão aí de longo prazo. Bacana? Então, já dei uma geral aqui em cargo, ok? Então, servidor público, quem que é servidor público? A pessoa legalmente investida em um cargo público, né? Aí nós vamos perceber que nós temos cargos efetivos e cargos em comissão. Cargos efetivos e cargos em comissão são as cenas para os próximos capítulos. A gente vai explicar isso mais adiante. Só estou falando isso para vocês aí, que a gente vai explicar cargos efetivos e cargos em comissão. Ok? Então vamos lá. Um conceitozinho para o cargo público. Atenção, cargo público, aquilo que você deseja. É a unidade de competência atribuída a um servidor público. Atribuída a um servidor público, só ocupa cargo público, servidor público, criada por lei, uma lei, ok, prevista com o número certo, quantidade de cargos, né, possuindo denominação própria, gestor governamental. Eu tive orgulho de ser gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Outro cargo, analista tributário da Receita Federal, analista judiciário, professor, médico, assistente, são todas denominações de cargo. Cargo criado por lei, tem que ter atribuição e tem que ter quantitativo. Bacana? Fechou, né? Vamos aqui. O artigo 4º agora, que você já sabe o básico, dá para a gente falar sobre esse cara aqui. Cargo público é o conjunto de atribuições, responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser comedidas a um servidor. Já sabem na altura do campeonato. Quem só pode ocupar cargo público é servidor. Já adiantando um pouquinho o assunto, ele pode ter o provimento efetivo ou em comissão. Né? Em comissão é livre nomeação e exoneração, a gente vai falar mais para frente. E o efetivo ele tem que fazer a realização do concurso público, ok? Vem comigo aqui. Então, vamos lá. Cargo público, olha só. Só para você entender. Cargo público, né? Então, está lá. Ele tem que ser criado por lei. Tem que ter a denominação. É o tipo do cargo. Pronto. Aí fala. O cargo tem que ter atribuições. O cargo tem que ter, responsabilidades. O cargo tem que ter, deveres e proibições do ocupante do cargo. Não pode fazer o que ele quer, só pode fazer o que está na primeira. Ele tem também o quê? Direitos, né? Aí. Esses 3 caras aqui que compõem o cargo público, tá? Responsabilidade, deveres, direitos, vantagens, esse cara aqui, no caso nosso, está na lei de VG 1164 de 91. Está aí para vocês.
Bacana? Está aí para vocês. Está aqui, é o cargo público. Tá? Aí ele fala mais uma coisa. Previstas na estrutura organizacional. Cabe explicação. Né? Cabe explicação. Então, nós temos aqui, ó, Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Ok. Claro, estamos falando aqui do Poder Executivo. Né? O Poder Executivo, nós temos a figura desse cara aqui chamado de prefeito. Quem que é o prefeito no Poder Executivo Municipal? É o chefe do poder. Quem que é o chefe do poder? É o prefeito, é a prefeitura. Quem que é o comandante da prefeitura? É o prefeito. Ou a prefeita, né? Tá? Perfeito, está aí. E essa prefeitura, esse prefeito, ele tem várias atribuições desse cargo. Vamos pegar só esse cara aqui, ó. Educação. Está aqui, educação. Né? Produto educação. Vai ter uma lei que criou os cargos de educação. Professor, técnico, entre outros. Ok? Então é o seguinte, o cargo ele vai ser criado por lei, vai ter denominação, que é professor, no caso aqui, e ele vai estar o quê? Previsto na estrutura. Então, ele vai estar pendurado aqui, na estrutura de educação, numa estrutura organizacional. Ele não pode ficar solto, né? Todo cargo tem que estar vinculado a alguma estrutura organizacional. Por quê? Porque ele tem que estar vinculado a um cara que é chamado de chefe. Se ele está solto, não tem chefe, então não vale. Está aí. Tá? E quem que pode ocupar um cargo? Um cara chamado de servidor público. Pronto. Professor, mas está ficando fácil. Cara, é gostoso demais estudar isso, cara. É gostoso demais, porque eu procuro nas minhas aulas, como a gente já está há bastante tempo aí nessa caminhada, trazer para os alunos, né, as motivações do legislador para fazer isso. Aí fica mais fácil, quando você entende o motivo das coisas, é mais fácil você compreender e fixar o conteúdo. Né? Tá? Cargo, bacana. Tá? Servidor público, ok, lei, atribuições e vinculado a uma estrutura organizacional. Vem comigo. Tá? Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo em comissão. Tá? Vamos ler com calma, que nós temos vários conceitos aqui. Primeiro, cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Aí nós vamos ir na Constituição Federal, artigo 37, inciso 1º, que a gente vai falar do princípio da ampla acessibilidade. Inicialmente, gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online.
Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui, tá? Vem falar conosco aí, aqui na Lá Concurso. Espero vocês.